Bom, pessoal, último vídeo do capítulo sobre termodinâmica de soluções, a gente vai falar de propriedades coligativas. Propriedades coligativas, elas dependem apenas do número de partículas do soluto e não da sua natureza. Tá? A gente vai estudar alguns efeitos, né, que são propriedades coligativas, que são o abaixamento da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição e também a pressão osmótica. Tá? São os três efeitos. Todos esses efeitos eles são provocados pela quantidade de soluto no meio, mas não da natureza do soluto. Tá? A gente vai escolher um soluto que não é volátil, tá? De modo que ele não vai contribuir para a fase vapor da solução. E também a gente vai admitir que o soluto não se dissolve no sólido. Tá? Isso é crucial para a gente conseguir deduzir essas fórmulas. E a gente ainda vai partir do conceito de solução ideal. Tá? Então vamos pensar no potencial químico de um composto A, tá? Numa solução ideal, sendo que esse A é nosso solvente. Esse potencial químico é dado pelo potencial químico do A puro, certo? Mais RT Ln da fração molar do solvente. Então reparem o seguinte: se XA for igual a 1, o que a gente vai ter? Que o potencial químico do A vai ser igual ao potencial químico do A puro, certo? Agora, como eu tenho soluto, o XA não é igual a 1. Ele pode tender a 1, ou seja, se XA tender a 1, certo? A gente vai ter que o potencial químico, tá? Vai tender ao potencial químico do puro, mas não vai ser igual. Tá? Na verdade, se XA é diferente de 1, o que a gente tem? A gente tem aqui que a diferença entre o potencial químico do A na solução menos o potencial químico do A puro é igual a RT Ln de XA. Como XA é menor do que 1, essa parcela é negativa. Isso implica que o nosso potencial químico do solvente na solução diminui. Todas as propriedades coligativas que a gente vai mencionar aqui, elas surgem justamente da diminuição do potencial químico do solvente devido à presença do soluto. Tá? E mais do que isso, reparem que toda essa expressão aqui só leva em consideração o solvente. O soluto não é mencionado aqui em nenhum ponto, certo? Não tem nada que depende do soluto. Então, a única coisa é o XA, que na verdade é 1 menos XB. Então, a quantidade de soluto, é que vai determinar, né, o quanto o potencial químico do A vai cair na solução. Tá? Então, todas as propriedades coligativas vêm da diminuição do potencial químico do solvente perante a presença do soluto. O potencial químico, quando você está com A puro, né, um potencial químico é MA asterisco na nossa convenção. Só que quando a gente inclui soluto, esse potencial químico recebe essa parcela aqui que é negativa. Tá? Esse Ln é negativo, então ele vai diminuir. Não há influência direta do soluto no potencial químico do solvente, tá? Seja ele na fase vapor ou no sólido, porque a gente adotou aquelas hipóteses de que ele não é volátil para não afetar a fase vapor e também ele não solubiliza no solvente sólido, tá? Então, essa redução do potencial químico do solvente no líquido afeta as temperaturas de equilíbrio líquido-vapor e do equilíbrio sólido-líquido. Mas como isso acontece? Vamos olhar esse gráfico tirado do Atkinsons. Tá? A gente tem aqui o potencial químico e aqui a temperatura, certo? Quando a gente tem o líquido puro, a gente tem essa linhazinha azul, certo? E aqui a gente já viu, né, que é do líquido puro. Aqui a gente tem a curva do sólido, que encosta nesse ponto, indicando uma temperatura de fusão, certo?
Aqui a gente tem a curva do vapor, que encosta nessa pontinho aqui, né, do líquido puro, e aqui está a temperatura de ebulição do puro, certo? Como a gente adicionou o soluto no meio, o potencial químico do solvente na fase líquida vai diminuir. E é isso que a gente observa por essa linha mais roxa aqui, certo? E aí, o ponto de interseção da curva de sólido puro com a da solução vai para essa temperatura que é menor, ou seja, há um abaixamento crioscópico, ou seja, uma diminuição da temperatura de fusão devido à presença de soluto, tá? Já para o outro lado, o que a gente tem? A gente tem um aumento da temperatura de ebulição, ou seja, uma elevação ebulioscópica, tá? É esse o efeito que a gente tem pela adição do soluto. Então, por exemplo, se a gente tem uma panela que a gente está fervendo água, se a gente adicionar sal nessa panela, a panela vai demorar mais tempo para ferver, porque ela vai entrar em fusão, né? Desculpa, em ebulição, numa temperatura mais alta. Quando você for fazer, por exemplo, um macarrão, o ideal é não colocar, né, o sal antes da água que a água esteja fervendo, tá? Já num outro exemplo aqui, para a temperatura de fusão, né, se você tiver com uma festa que está no churrasco e o refrigerante está quente, você pode misturar, né, sal no gelo, algo bem comum, para quê? Que a temperatura de fusão do gelo diminua e também, por outros efeitos, a gente vai baixar a temperatura daquele gelo e aí vai congelar, né, vai resfriar a cerveja, o refrigerante, as bebidas numa temperatura menor e então vai ser, né, um processo mais rápido, tá? E o que acontece? Temos alguns aspectos comuns das propriedades coligativas, né? O efeito, né, essa mudança nas propriedades, ela não é devido às interações. Porque elas também ocorrem em soluções ideais. Tá? Aqui a gente está usando o exemplo de solução ideal, mas propriedades coligativas não são apenas para soluções ideais. Então, elas ocorrem em soluções ideais, tá? E numa solução ideal, não há diferença entre as interações. Então, não é devido a isso. Tá? Então, não é um efeito de entalpia. Porque a entalpia está diretamente ligada a essa parte mais de interações, especialmente energéticas. Então, deve ser um efeito dado pela entropia do sistema. A pressão de vapor de um líquido puro reflete a tendência desse fluido a atingir a maior entropia, né? Que pode ser alcançada quando ele se vaporiza, já que a entropia do vapor é maior do que a do líquido. A questão é a seguinte: quando a gente adiciona soluto, como a gente vê nessa figura que é retirada também do Atkins, certo? O que a gente está fazendo? A pressão do nosso sistema, né, a pressão da fase vapor, passa a ser uma pressão PA aqui, não mais PA asterisco. Por quê? A gente ganha entropia na fase líquida, certo? Vamos lembrar daquela definição microscópica de entropia que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, né? Que está relacionada ao número de formas de organização. Com a presença do soluto, a gente ganha formas de organização no nosso sistema, tá? E o que isso acarreta, né? Quando há soluto, há uma contribuição extra para a entropia do líquido, mesmo numa solução ideal. A gente já discutiu isso em vídeos anteriores. Então, a entropia fica maior, né? Você tem maior possibilidade de organização, e isso diminui a tendência à formação do gás. Porque, vamos lembrar, a pressão de vapor reflete essa tendência a ele atingir uma maior entropia. Só que se eu adicionei soluto, né, eu já estou atingindo essa entropia maior. Então, a presença do soluto vai reduzir a pressão de vapor, o que vai fazer com que ocorra a elevação da temperatura de ebulição. Tá? Para o congelamento, o efeito é análogo, tá? Mas ligeiramente inverso.
né, a maior desordem, entre aspas, na solução, ela se opõe à tendência ao congelamento, certo? Então, quando a gente aumentou a desordem, a gente aumentou o número de formas de organização da fase líquida, tá? Ela vai se opor à tendência ao congelamento. Com isso, para congelar, a gente vai ter que ter uma temperatura menor. Tá? É isso, basicamente, que acontece. Então, vamos ver matematicamente como é que a gente leva em consideração esses efeitos. O primeiro é a elevação do ponto de ebulição. Então, nesse caso, ponto de ebulição, a gente vai estar falando, no fundo, do equilíbrio líquido-vapor. Né? A gente tem a igualdade do potencial químico do A, tanto na fase gasosa quanto na fase líquida, porque essa é a definição do equilíbrio de fases. Tá? Só que na fase gasosa, esse composto está puro. E na fase líquida, admitindo que é uma solução ideal, ele está. O potencial químico é dado pelo potencial químico do puro mais RT-ln da fração molar deste composto. Tá? Isso aqui está representado na equação 49. Certo? Dessa forma, fazendo umas deduções que eu não vou colocar aqui no vídeo, se alguém tiver curiosidade, a gente pode mandar um e-mail pedindo, tá? A gente chega que a variação da temperatura de ebulição é dada por essa formulazinha aqui, que tem uma constante kappa que multiplica xp, né, a fração molar do soluto. Tá? E esse kappa, ele é dado por R, que multiplica a temperatura de ebulição do solvente puro ao quadrado, tá? Dividido pelo ΔH de vaporização. Tá? Então, se eu conseguir saber, né, o ΔH de vaporização do solvente, temperatura de ebulição do solvente, eu posso calcular essa constante kappa e observar qual é a variação na minha temperatura de ebulição. Tá? E se eu quiser saber a nova temperatura de ebulição, eu pegaria a temperatura de ebulição do puro e somaria esse delta de ebulição. Ok? Como já foi afirmado, né? E agora, né, afirmando mais uma vez, né, enfatizando, a gente não está fazendo referência à natureza do soluto, somente à fração molar. Então a gente conclui que a elevação ebulioscópica que a gente mostrou é uma propriedade coligativa. Tá? Existe ainda uma forma alternativa para a nossa constante, para a nossa elevação ebulioscópica, quando a gente está lidando com a molaridade do soluto, porque às vezes a fração molar fica muito pequena, tá? E aí às vezes é melhor usar a molaridade do soluto. E aí, a gente tem a fórmula 52, tá? Onde esse Kb é chamada constante ebulioscópica, que está em termos de, né, molaridade. Para a água, essa constante é 0,51 quilograma Kelvin por mol. Tá? Isso indica que 1 molar de soluto, né, 1 mol de soluto num quilo de solvente, implica num aumento de temperatura de ebulição de 0,51 Kelvin. Tá? Bom, falado da elevação ebulioscópica, a gente vai falar da diminuição do ponto de congelamento, né, que é a redução crioscópica. Então, aqui a gente vai estar falando do equilíbrio sólido-líquido. Da mesma forma, o potencial químico, então, do sólido vai ter que ser igual ao potencial químico do líquido quando a gente olhando, né, para o solvente. Só que o sólido está puro e o líquido, o potencial químico do A na fase líquida é dado pelo potencial químico do A mais RT-ln da fração molar desse solvente. Tá? E aí a gente tem a equação 53 e a gente chega numa fórmula muito parecida com a da temperatura de ebulição, no aumento da temperatura de ebulição. Aqui é a redução na temperatura de, tá errado aqui, ó, de fusão. Tá? Esse kappa', ele é dado por R, que multiplica a temperatura de fusão do solvente puro ao quadrado sobre o ΔH de fusão.
E aí, de forma similar, a temperatura de fusão, né, a nova temperatura de fusão vai ser a temperatura de fusão antiga, né, do solvente puro, menos o delta T de fusão. Por quê? No equilíbrio sólido-líquido, que a gente observa uma diminuição dessa temperatura, tá? A gente tem que prestar atenção nisso daqui. Existe também a forma que inclui a molalidade, tá? Que está dada aqui na equação 56. E para a água, por exemplo, essa constante crioscópica, ela é 1,86 kg Kelvin por mol, o que indica que 1 mol de soluto numa solução com 1 kg de água, tá, reduz a temperatura de congelamento em 1,86. Bom, é aquela ideia de botar sal no gelo, né, baixa bastante a temperatura de fusão do gelo. Okay? E por fim, a gente vai falar da osmose. O que é a osmose? É a passagem espontânea de um solvente puro para uma solução que está separada, né, dele, desse solvente puro, por uma membrana semipermeável, uma membrana que permite apenas a passagem do solvente. Ela não permite a passagem do soluto. Tá? Então, aqui essa figurinha tirada do Atkins também, a gente tem de um lado potencial químico, né, do solvente puro, porque aqui a gente tem solvente puro. E do outro lado, a gente tem o potencial químico do solvente A na solução que tem algum soluto. Tá? Não vamos entrar em detalhes agora, neste momento, dessa pressão e essa P mais π aqui não. Tá? Já falo delas para você. A osmose ela é muito importante, em especial para o transporte de fluidos através de membranas celulares. E o que é essa pressão osmótica? Bom, vamos imaginar aqui, deixa eu puxar uma paginazinha aqui. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, né, que a gente tem aquela divisória, certo? Tem uma divisória aqui. Não está muito bem desenhado, né? Mas aqui esse sistema está recebendo uma pressão P e esse sistema também está recebendo uma pressão P. Opa. De um lado a gente tem o potencial químico do A puro, porque esse lado está com solvente puro, e do outro potencial químico do A na mistura. Então, aqui temos uma solução, e aqui do outro lado a gente tem solvente puro. O potencial químico do A na solução, assumindo que é uma solução ideal, tá? Ele vai ser dado pelo potencial químico do A puro mais RT ln de XA, certo? Esse potencial químico é na T e na P do sistema, tá? Então eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado, só para a gente anotar isso. Como a temperatura está igual dos dois lados, a gente vai só mexer na pressão, só vou botar a dependência com a pressão aqui, tá? A mesma coisa para o puro aqui, certo? Então esse é o lado da solução. E do lado do solvente puro, a gente tem MA na pressão P. Mas o que acontece? O MA o MA na pressão P, ele é maior, aliás, esse meu asterisco aqui, ele está puro, ele é maior do que o MA na pressão P, né, da solução. Se ele é maior, o que acontece, que a gente já mencionou? Diferenças de potenciais químicos levam à transferência de massa. Então, o que vai acontecer? O solvente aqui começaria a se transportar para a solução, fazendo com que esse êmbolo aqui subisse. Tá? Então, isso iria acontecer. O que eu quero? Eu quero saber que pressão extra que eu tenho que adicionar aqui, do lado da solução,
Essa pressão extra eu vou chamar de π, tá? Pressão extra eu tenho que adicionar para que justamente eu não tenha transferência. Eu encerre a transferência de massa, eu atinja um equilíbrio, tá? Então, que pressão eu tenho que adicionar aqui para igualar o potencial químico de um lado com o do outro, tá? Então, vou partir dessa equação aqui, e o que a gente tem? A gente tem que μA asterisco na pressão P é igual a μA asterisco na pressão P mais π mais RT ln de XA. Reorganizando esses termos, a gente vai ter que o potencial químico de A puro na pressão P menos o potencial químico de A puro na pressão P mais π, tá? Ele tem que ser igual a RT ln de XA. Ok? Mas agora a gente precisa... Vou até inverter aqui os lados, tá? Aliás, vou trocar, né, o P mais π com o P de sinal. E aí vai surgir um menos aqui desse lado. Ou seja, μA asterisco em P mais π menos μA asterisco em P é igual a menos RT ln de XA. Ok? Vou criar mais uma paginazinha aqui. Agora, como é que a gente lida com essa diferença aqui de potenciais químicos em pressões distintas? A gente pode olhar, né? Lembrar primeiro que para compostos puros o potencial químico é igual a G molar do puro. E que a derivada, tá, da G molar de um componente puro, tá, em relação à pressão é igual ao volume. Tá? Vamos lembrar que dG, o volume molar, perdão. dG molar é igual a menos S molar dt mais V molar dP. Ok? Fazendo isso, então, a gente chega à conclusão de que dμ do composto A puro é igual a V molar do composto A que multiplica dP. E aqui a gente pode integrar essa equação, tá, do potencial químico do solvente puro na pressão P até o potencial químico do solvente puro na pressão P mais π. Tá? E do outro lado, a gente pode integrar de P até P mais π. Certo? Essa integral aqui vai ser justamente essa diferença. μA de P mais π menos μA P. E essa daqui eu vou tirar o V molar da integral, assumir que ele não vai variar tanto com a pressão, tá? O que é válido para, bem razoável, para líquidos, tá? Vou fazer isso aqui. Opa. E obter, então, que esse VA molar vai ser P mais π menos P. Ou seja, tudo que vai ficar desse lado vai ser a pressão osmótica vezes o volume molar de A. Isso aqui, deixa eu reescrever, né? Na verdade, o potencial químico de A asterisco em P mais π menos o potencial químico de A asterisco em P vai ser VA molar vezes π.
Só que, ao mesmo tempo, esse potencial químico ele era menos RT ln de XA. Então, a gente pode, com uma manipulação aqui, chegar nessa expressão aqui. Eu pulei um slide porque ele estava mostrando o que eu acabei de fazer. Tá? E com uma simplificação matemática, a gente chega numa outra expressão, na equação 63, que a pressão osmótica vai ser a concentração molar do soluto vezes RT. Essa concentração molar, tá, é o número de mols do soluto sobre o volume de solução, que é praticamente o volume do solvente. Tá bom? Essa equação recebe o nome de equação de Van 't Hoff. Bom, era isso para esse vídeo, para esse capítulo também, e até o próximo.